E nós vamos precisar de um tecido 100% algodão, de uma tesoura, de preferência uma tesoura de tecido, de elástico roliço, mas se você não tiver, não se preocupa que a gente pode usar aquele outro também. E para fazer o molde eu vou usar uma caneta, uma régua e uma folha de sulfite. Gente, o molde é bem facinho de fazer, é bem prático, é só seguir o passo a passo que vocês vão ver. E eu tô fazendo um tamanho feminino, tá? Um tamanho padrão, mas lá no final eu ensino vocês, eu dou uma dica pra vocês aumentarem aí esses quadros. Basicamente, gente, é só colocar uns centímetros a mais, tá? Mas calma aí que a gente já vai chegar nessa parte. Pro quadrado, como vocês viram, eu vou usar aí 14,5 de largura, de altura, desculpa. Então eu esquadro aí bem direitinho na ponta da sulfite e 13,5 de largura. Então vai ficar um quadrado de 14,5 por 13,5. Como eu disse, se vocês quiserem tamanhos maiores, aí, gente, nessa hora você aumenta também. Ai, Tati, tô fazendo um feminino, mas para um rosto um pouco mais largo. Então põe 1 centímetro a mais em cada direção, tá? Tanto na largura quanto na altura. E também vou recortar direitinho. Eu estou fazendo aí uma burrada que eu tô usando a minha tesoura de tecido para cortar o molde. Gente, nunca façam isso. Tesoura de tecido não corta papel, tá? Senão você desafia ela, né? Desafia não, ela fica desafiada. Aí eu vou cortar, eu vou dobrar nas duas direções. Então primeiro eu dobro ali uma parte com a outra e depois eu encontro de novo outra parte com a outra. Vai fazer esse mini quadradinho, tá? É só pra gente encontrar o meio, mas é uma forma mais fácil da gente encontrar o meio, tá bom? Então vamos abrir este papelzinho, ó. Aí eu tenho ali a marcação do meio do papel. E agora a gente vai começar a marcar todos os centímetros de larguras que a gente precisa. Eu coloquei o papel na direção, como vocês viram aí, de 14,5 pra cima, tá? E agora eu estou marcando aí 3,5 para cada lado. Então, tenho 13,5 de largura e eu vou marcar 2 vezes em cada extremidade de 13,5, que vai sobrar ali 6,5 no meio, tá bom? E vou fazer uma risca. Gente, essa medida é para essa máscara. Como eu disse, se você quiser uma máscara maior e você for aumentar 1 centímetro de cada lado, você vai ficar um espaço maior no meio, tá? Só que nas extremidades você vai deixar 3,5. Tanto faz o tamanho que você tá fazendo seu diagrama. Então, olha só. Coloquei ele pro lado para que a gente comece a marcar ali embaixo a direção da máscara. Então, eu vou deixar 4 centímetros ali na parte de baixo, olha só, a partir da margem, 4 centímetros. E na parte de cima, eu vou deixar 2,5 centímetros, como já apareceu aí para vocês. Então, fiz ali uma risquinha mesmo na direção ali de baixo, de 4 centímetros, e na parte de cima eu também vou fazer a mesma coisa, pra ficar mais fácil de vocês ligarem os pontos, tá bom? Ah, não quero fazer isso. Tudo bem, Tati, não precisa, tá bom? Tudo bem, gente, não precisa. É só marcar só o pontinho. E agora na parte de baixo eu vou encontrar, como eu disse, os pontos naquela marcação que a gente fez ali no meio, e na marcação de 4 centímetros, que vai ser a parte de baixo da nossa máscara. Então, basicamente, agora é só a gente encontrar a parte de cima e a parte, né, ali da margem que vai ser arredondada. Tá vendo como é fácil, gente? É muito simples mesmo. Tô colocando aí as medidas só pra vocês conseguirem entender. Eu tô narrando esse vídeo, gente, porque tava muito barulho e eu não percebi no dia que eu gravei, mas eu tava falando aí com vocês e no fim eu tive que narrar. Bom, viu que a gente encontrou ali o meio? Então, a partir desse meio, a gente vai fazer ali um arredondado para a direção do rosto. Então, eu usei aí, gente, o meu próprio novelo. Será que isso é um novelo? Não sei. O meu próprio negócio aí de enrolar o elástico roliço. E ficou dessa forma. Então, lá no 2,5 até o meio do papel. É bem visual, né? Vocês estão vendo aí como eu tô fazendo. E na parte de baixo, novamente, lá na onde a gente marcou 4 centímetros até o meio. Vocês vão ver que vai ficar com uma ponta, né? Por conta do objeto que eu usei. Aí é só endireitar na hora do corte, tá? Mas é importante a gente não deixar aquela ponta
aquela entradinha que tá ali no círculo, né, na metade do círculo, ele tem que ficar um círculo bem certinho, senão isso pode dar ponta na sua máscara. E agora a gente precisa encontrar a parte ali que cobre o nariz. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer como se fosse um mini esquadro ali, para que a gente consiga encontrar essa ponta. Primeiramente, gente, a gente pode fazer isso no olhômetro, mas eu não aconselho, porque pode ficar torto. Então, vamos lá, vamos descer ali 3 centímetros, ali na parte de baixo, da onde você marcou 2,5, e vamos encontrar um esquadro. Então, a gente faz esse esquadro, faz a marcação pra gente encontrar ali a parte do outro lado. Aí, lá na pontinha desse esquadro, né, lá no meinho, a gente também vai fazer outra linha. Nesse momento eu não estou muito certa do que eu estava fazendo, mas eu sei do que eu estou dizendo, confia em mim. Então eu vou marcar ali 4 centímetros, olha só, numa reta. 4 não, desculpa, 2,5. E aí eu vou encontrar os pontos, desde lá de cima até lá embaixo. Olha só, para ficar bem certinho. Como eu disse, a gente pode fazer isso no olhômetro, mas tem perigo de ficar muito torto se você não for muito bom aí. Então, faz esse esquadro que eu fiz também. Basicamente, tá pronto, vamos cortar. Novamente, você vai cortar aí com uma tesoura que não seja a sua tesoura de tecido. Eu, né, não sei o que deu na minha cabeça nesse dia que eu usei a minha tesoura de tecido. E nesse momento, eu vou ajeitar ali o círculo que ficou com aquela ponta, tá vendo? Na ponta, no meio ficou uma pontinha, então eu vou acertar esse círculo para não ficar com nenhuma pontinha. Eu até entro ali 1 milímetro, um pouquinho a mais da máscara, mas tudo bem, não vai fazer diferença na hora do corte. É ideal para que fique bem circular mesmo. E vou cortar na parte de baixo e tá pronta a nossa máscara, gente. Como eu disse, se você quiser uma máscara um pouco maior, deixa 1 centímetro a mais para cada lado e muda na hora do esquadro também da máscara. O meu tecido é 100% algodão, né? Ele é um tricoline. E eu escolhi essa estampa de poá, ela não tem direção, mas se você for pegar uma estampa que tem direção, o que é isso, Tati? É uma estampa que tem sentido, por exemplo. São bichinhos em pé. Você tem que tomar cuidado para na hora que a gente cortar e não fique de ponta cabeça, né? Senão na hora que você pôr no seu rosto vai ficar de ponta cabeça. Então cuidado aí na hora do corte, presta bastante atenção nessa parte. Às vezes a gente deixa passar mesmo sem querer. Eu deixei um espacinho ali, mas nem precisava, gente, porque quanto menos a gente desperdiçar de tecido, melhor. E dobrei ele no meio, direito com direito, pra quem não sabe o que significa, é estampa com estampa, então eu tô do lado avesso do tecido. E usei os alfinetes aí pra fixar um molde no tecido. É bem importante que a gente sempre fixe pra não cortar errado. E aí eu vou usar a tesoura de tecido pra cortar. Eu vou fazer essa parte 2 vezes, e como vocês podem ver, o tecido que eu escolhi é um retalho que eu tinha aqui em casa, e não deu pra fazer esse corte na mesma direção. Então eu vou ter que novamente depois alfinetar e cortar em pedaços diferentes. O ideal, gente, é que a gente desperdice o mínimo possível de tecido. A gente vai ter um ganho de tecido, né? A gente consegue usar o tecido para mais coisas e a gente também tá ajudando aí o meio ambiente. A gente tem que lembrar que a indústria têxtil é a 3ª maior poluente do mundo. Então, quanto menos a gente desperdiçar de tecido, melhor, tá bom? Então, como eu disse, alfinetei aí de novo, fiz o mesmo procedimento, dobrei o tecido, direito com direito, alfinetei e vou recortar para que a gente tenha 2 partes iguais. Como vocês viram, eu dobrei o meu tecido, mas a gente vai cortar aquela dobra ali, tá? Ela tem que ser cortada, não dá pra usar ela desse jeito. Além do mais, essa parte arredondada é a parte do meio do rosto, então ele precisa estar costurado, que a gente vai costurar depois, e separado. Olha só, já tô aí na minha máquina, já cortei ali no meio, coloquei direito com direito, ou seja, estampa com estampa. E agora eu vou passar uma costura de um calcador ali na parte arredondada, sempre arrematando no começo e no fim. Então,
Não esquece de dar o arremate, cada máquina tem um lugar de arremate, mas a minha é ali naquela bolinha superior. Fiz isso nas duas partes, agora eu vou cortar 18 centímetros de elástico duas vezes. Gente, 18 centímetros duas vezes, tá? Ou seja, esse rolo de elástico aí vai durar uma eternidade, porque é bem pouquinho mesmo que a gente usa. Vou pegar as duas partes que eu costurei, colocar direito com direito e vou ali, ó, fixar no cantinho o meu elástico roliço. Aí eu já passei uma costura de proteção. Essa costura, gente, eu passo, repasso, passo, repasso várias vezes, porque a gente tem que lembrar que a gente vai esticar esse elástico. Então, passa, repassa, passa, repassa. E agora, na outra extremidade, eu peguei a outra parte do elástico e fixei também. Tá vendo, gente? Olha só, é bem simples. É só você prestar atenção aí na tela, tá? Ó, pega um ladinho, direito com direito, fixo o elástico roliço, olha só. Coloco ele, posiciono, né, ele ali. Faço o sanduichinho com a outra parte do tecido, venho na máquina e passo uma costura várias vezes. Passo, arremato, passo, arremato, passo, arremato, nas duas partes. Então, vai ficar pra dentro, tá, gente? Ó, ele tá ao avesso e vai ficar pra dentro. Agora, eu vou passar uma costura por toda a extremidade, deixando só a parte de baixo aberta, com meio calcador. Olha só, ficou dessa forma. Passei, passei. E na parte de baixo eu deixei aberto ainda, direito com direito. Ai, Tati, eu já podia ter passado? Já podia, mas eu pressuponho que você tá num costura iniciante, então vamos devagar. Agora a gente vai tirar todas as pontas que podem atrapalhar na hora que a gente virar a nossa máscara. Então, venho também tirando fio de sobra, enfim. E agora a gente passou ali embaixo uma costura, tá vendo? Gente, eu dei um corte gigantesco aí, mas deu pra entender. Passei uma costura deixando um buraquinho no meio. Então, na parte de baixo, eu venho costurando, pulo uma parte de 2 dedos e costuro de novo, arrematando nas duas extremidades, ó, vai ficar um buraquinho ali na parte de baixo. E desviro a máscara para que ela fique certinha. Nessa hora, você pode passar um ferro, é o ideal passar um ferro, porque aí ela vai se adaptar mesmo ao modelo que ela tem que ficar, ela vai ficar certinha, tá bom? Mas eu não passei. O que eu fiz agora foi juntar aquele buraquinho ali que eu deixei em aberto e nessa parte de baixo eu vou passar uma costura de um calcador por toda a parte da máscara, dessa forma, olha só. Gente, tá pronta a nossa máscara. Eu disse que é bem facinho e é bem facinho mesmo. É uma ótima forma de você ganhar um din-din aí nessa época. Ela é pequena mesmo, porque ela é para um rosto P. Mas como eu disse, é só aumentar um pouquinho, que ela vai ficar maior, 1 centímetro mais ou menos, ela já vai ficar boa. Para demais tipos de rosto. Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir e de comentar. Tchau, tchau!